Fala, galera, beleza? Mais um vídeo aqui da educação criativa no nosso Papo Criativo, né? Nossos vídeos semanais aí. Antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês que possam curtir a nossa página Educação Criativa 1 no YouTube. Ativem lá o sininho, né, das notificações, sempre temos vídeos novos aí para vocês com assunto extremamente importante. Hoje, no vídeo de hoje, vocês vão ver, né, a importância do saneamento básico e a nossa ampla discussão aqui que vai para além, né, de um custo, o saneamento básico como investimento. Tenho a honra, mais uma vez, de compartilhar, né, esse vídeo com o professor Jorge, claro, com a sua participação sempre enriquecedora. Grande abraço, mestre. Então, vou passar para o professor Jorge para que ele possa aí introduzir esse importante assunto que afeta a vida de todos nós, né? Seja bem-vindo, mestre. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Educação Criativa com o nosso Papo Criativo. É importante frisar que nesse vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa vital, que é água incluída dentro do processo de saneamento básico. Água e saneamento básico. Dois pontos importantíssimos para o desenvolvimento de um país. E nós vamos dar um enfoque rápido, nós não vamos especializar nossa aula em cima disso, mas nós vamos dar um enfoque básico na questão da Baía de Guanabara e principalmente numa coisa que está sendo uma discussão ampla agora, que é a privatização da SEDAI. Né? Quando você retira o Estado, quando você não deixa o Estado mais administrar, na minha cabeça, na nossa cabeça, minha e do Magno, da educação criativa, a gente raciocina da seguinte maneira: vou retirar o Estado para melhorar a capacitação, para desenvolver mais. Eu não posso nunca, né, pensar que eu vou privatizar a SEDAI para piorar o processo de saneamento e o abastecimento d'água. Então, a ideia é, pelo menos assim nós achamos, de melhora. Agora, essa melhora ela vai encontrar uma série de obstáculos importantes. Né? O primeiro obstáculo mais importante de todos é a questão da fiscalização, tanto do saneamento básico quanto do acesso à água. E dentro dessa fiscalização é uma urbanização desordenada na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Esse desordenamento ele atinge não só a questão do saneamento básico através da poluição, como também a acessibilidade à água potável. Então, quando a gente entregar a SEDAI, a iniciativa privada, ela tem que resolver essas duas pendências, que é o saneamento básico, que tem um dado super específico importante para a gente raciocinar aqui, só 35% do esgoto é tratado, 65% não é tratado. Quando eu falo tratado, é passar por uma estação de tratamento, é sofrer qualquer tipo de beneficiamento. Mesmo porque nós sabemos muito bem que esgoto é igual a dinheiro. Esgoto é igual a dinheiro. Você não pode jogar fora o esgoto como uma coisa depressível. Não, esgoto ele gera, né, grana através da água potável, através do adubo, através de uma série de coisas que pode ser utilizada através do esgoto. Então, nós temos aqui 35% somente de tratamento de esgoto. E nós temos aqui um problema muito sério, até como o meu colega Magno havia conversado comigo anteriormente, a gente tem que desmistificar essa ideia que a culpa única e exclusiva dessa falta de saneamento básico é da favela, que não é. A falta de saneamento básico ela passa pelos bairros nobres da Zona Sul, da Zona Norte. Então, não há um projeto estadual, municipal, que pesquise, que monitore esse saneamento. E é óbvio que isso tudo vai cair, principalmente quando a gente fala de cidade, dentro do local que é um cartão postal nosso, que é a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é o cartão postal da cidade, certo? Inclusive, senhoras e senhores, se você pegar o símbolo, o logo da cidade é um golfinho.
né? O golfinho que existia em larga escala dentro das áreas marítimas do Rio de Janeiro, hoje é raro, principalmente em função da poluição. Alguns dados importantes: são 45 rios que desaguam na Baía de Guanabara, todos eles, sem exceção, sem um tipo de tratamento, né? Eu tenho 15 municípios que têm rios que desaguam na Baía de Guanabara, sendo desses 15, 9 municípios diretamente, 6 municípios indiretamente, né? Há um despejo de esgoto na Baía de Guanabara, há um despejo de esgoto nas lagoas de Jacarepaguá, na Lagoa Rodrigo de Freitas, enorme. Esse despejo dentro da Baía de Guanabara, ele é de 15 mil litros por segundo. 15 mil litros de poluição por segundo. Então, a gente quer mostrar para você que, quando a SEDAI for privatizada, o trabalho dessas empresas, desse pool de empresas que vai administrar a SEDAI, ele é muito sério. E óbvio que nós estamos torcendo para que isso seja regularizado, essa questão da poluição. Nós temos na SEDAI 76 estações de tratamento de esgoto no estado do Rio de Janeiro. Dessas 76, 44 são deficitárias. 44 apresentam problemas. Então, veja bem, o trabalho esse grupo que vai pegar a SEDAI vai ser um trabalho árduo, de muita coisa para fazer. E a gente está aqui na torcida que isso dê certo. Fala aí, Magno. Mestre, eu vou me atentar principalmente, né, à questão estrutural. Então, aqui, como você já falou brilhantemente, né, sobre a Baía de Guanabara, então, eu acho que nós podemos daí abordar 3 grandes assuntos. O primeiro que é a questão de saneamento básico, ela não pode ser vista como um custo dentro das políticas públicas. Existem políticas que são de investimento. Saneamento básico é um investimento, principalmente porque ele está ligado diretamente a 2 grandes questões: ao nosso SUS, que é o Sistema Único de Saúde, na política de prevenção de doenças. Nós sabemos que, né, esses problemas de esgoto, principalmente aí nos bairros da periferia, exige a proliferação de doenças e doenças graves, tá? Que afetam diretamente, né, os hospitais, os pronto-socorros que lá estão presentes. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, que eu acho muito importante, é que o saneamento básico interfere diretamente na nossa qualidade de vida, tá? Eu vou entender aqui o saneamento básico, como você falou brilhantemente, a coleta de esgoto, a distribuição de água potável, além da coleta de lixo, também que nessas 3 grandes, né, estruturas aí para formar o saneamento básico. Então, a qualidade de vida ela está diretamente ligada à questão da água. Janeiro de 2020, janeiro de 2021, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, o Rio de Janeiro, mais uma vez, vem passando por alguns problemas em relação a essa distribuição, né, da água potável. Muitos bairros, vários dias, sem água potável, sem água até mesmo em condições mínimas para ser consumida, tá? Tanto para lavar a roupa como para tomar um banho. Isso, claro que afeta a população. Então, essa é a minha primeira parte, né, da fala. A segunda, mestre, é essa questão da privatização da SEDAI. Durante a década de 90, nós vivemos aqui no Brasil, né, uma questão extremamente importante, que foi a privatização de empresas. Empresas que eram estatais passaram a ser privatizadas, inúmeras. Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, a própria Petrobras passou a ser capital misto, né? A Telerge, de telefonia pública, foi vendida, e aí você vendeu em primeira parte as empresas. Faltava uma segunda parte da privatização que tem muito mais lucro, que é a questão lógica e evidente da questão de serviços essenciais. E o saneamento básico, ele não seria uma fonte imensa de lucro? E como é que nós podemos perceber isso? A grande briga que está por trás da privatização da SEDAI. Por que a SEDAI é tão interessante ser privatizada? Primeiro, ela tem um mercado monopolizado. A SEDAI cuida da distribuição de água e tratamento de esgoto em quase toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e nos municípios
com grande população, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e a própria cidade do Rio de Janeiro, né? Nossa metrópole. Então, isso é interessante. Você vai dar à iniciativa privada quase que 10 milhões de habitantes. E um detalhe, como é que é feita a cobrança desse serviço? Ela é feita pela distribuição da água potável e pelo tratamento de esgoto. Então, por exemplo, se você consome, né, 50 metros cúbicos de água potável, a SEDAI te cobra 50 de água potável mais 50 de tratamento de esgoto. E a SEDAI, diga-se de passagem, foi a única empresa pública do Rio de Janeiro que fechou no azul nos últimos anos. E com um lucro bem elevado, inclusive, né? Então, a ideia é, agora, eu já privatizei todas as empresas. Agora eu quero privatizar o quê? Os serviços essenciais. Porque isso é uma fonte de lucro e é um investimento que aquele investidor, o grupo de investidor que está adquirindo, né, essa empresa, ele tem 100% de certeza, assim, eu vou ter lucro. É um serviço monopolizado. Podemos ver isso através da Light. Se a Light quiser, ela te coloca na Idade das Pedras. O estado do Amapá que o diga. Ele ficou dias sem luz no sistema privado de venda de energia. Então, essa é uma realidade que pode ser importante visualizar. E a questão do saneamento básico, ela é muito séria, né, mestre? E um detalhe, aí vou falar minha terceira parte. Como você falou brilhantemente, a cidade como um todo, pelo seu processo de urbanização, tem problemas, né, dentro da estrutura de saneamento básico. Esgoto a céu aberto, isso tudo. Poluição dos corpos hídricos, né, em cartões postais. Por exemplo, está circulando um vídeo da internet de São Conrado, da praia de São Conrado, né, uma grande parte ali da praia de São Conrado afetada pelo lixo, garrafa plástica, boneca, bola de futebol, tudo isso foi parar na nossa praia, né, de São Conrado. E, simplesmente, isso também nos leva a uma terceira questão. Só que a população mais afetada, e aí principalmente pela redução da disponibilidade de água potável, é a população do bairro periférico. Então, toda a cidade é afetada pelo problema de saneamento, mas a população dos bairros periféricos vão sofrer mais com a redução da disponibilidade de água potável para garantir a sua qualidade de vida, né? Eu acho que essa é uma questão aí muito importante, entendeu? Muito. Então, e pegando carona no seu raciocínio brilhante aí, vamos começar nessa segunda etapa do nosso vídeo a falar dessa privatização. Eu gosto de trabalhar, né? Nós dois gostamos de trabalhar para os nossos ouvintes, nossos espectadores, de forma bem clara no que tange à informação, né? De uma forma menos acadêmica possível, bem acessível ao entendimento dessas pessoas. Por exemplo, você não vende uma coisa ruim. Esse é o princípio do comércio, do capitalismo. Você só vende uma coisa que seja vendável. Então, quando você vendeu a Vale do Rio Doce, porque ela era vendável, a maior mineradora do mundo. Quando você vendeu a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, era a maior da América Latina. A siderúrgica da América Latina é uma das maiores do mundo. E quando você tornou misto o capital da Petrobras em função da importância da Petrobras. Então, nada disso que eu venho falando aqui, ela se desaplica à SEDAI. A SEDAI há um interesse, por quê? Porque a lucratividade é brilhante. E você foi maravilhoso quando você falou, né, que ela abastece tudo. Então, hoje a SEDAI, eu anotei alguns dados aqui, Magno, e amigos que estão nos assistindo, muito importante. O Rio de Janeiro, ele tem o metro cúbico mais caro do Brasil em termos de venda de água. São R$ 3,16. R$ 3,16 o metro cúbico, né? E o consumo varia de 15 a 60. Então, veja bem, esse valor, porque eu estou vendo nas propagandas que estão fazendo em relação à privatização da SEDAI, a gente garante que não vai haver aumento do preço. Não precisa haver, porque o preço já é altão. É super alto, já está superdimensionado essa precificação. Então, é claro que não vai. Só que tem um problema sério aí, importantíssimo.
como desenvolvimento, como política de Estado. Quando você tem uma estatal, o lucro dessa estatal, e você frisou com muita certeza e verdade que foi uma das que mais lucrou, né, dentro da estrutura do Rio de Janeiro, a SEDAI, o lucro alto, esse lucro deve ir para o investimento da sociedade. Esse lucro da SEDAI ele vai para pagar os funcionários da SEDAI e deveria ir para a educação, para a saúde, para o transporte, para o próprio saneamento básico, para a melhoria. E a gente está vendo que, ao privatizar, não vai acontecer isso. Esse lucro vai para o bolso da iniciativa privada. Entendeu? A garantia que esse lucro vai ser investido nas políticas públicas, ela é performance no papel, mas nada garante que ela seja. Então, o grande problema da privatização da SEDAI é justamente você entregar essa alta lucratividade para a iniciativa privada e essa iniciativa privada não reverter isso para... Eles têm um projeto aí, não sei se você viu, Mário, de, em 15 anos, em 20 anos, criar toda uma rede de esgoto. Agora, o déficit é muito grande, a gente só tem 35% de tratamento. Você vai ter um custo alto, e nós sabemos muito bem que dentro do capitalismo que é aplicado ao Brasil, que é um pré-capitalismo, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Então, não consigo ver a melhoria do saneamento, como geógrafo que você também é, sem a urbanização de uma favela, sem a urbanização de uma área periférica da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, de Magé. Você vai investir nesse tipo de política de urbanização? Duvido. Duvido. Eu quero que daqui a 10 anos a minha língua seja queimada aqui. Está vendo, Jorge? Você se equivocou no que diz respeito ao investimento. Eu duvido, eu tenho dúvidas em relação a isso. Então, por isso que a gente tem que ficar com o pé muito atrás a privatização da SEDAI. Não é que seja ruim entregar para a iniciativa privada. Se a iniciativa privada tiver consciência de investimento no setor público, nas necessidades públicas, tudo bem. E você vai entregar, como entregou a Vale, como entregou a CSN, como entregou parte da Petrobras, altamente lucrativas para a iniciativa privada. E o Estado? O Estado vai ficar com o quê? Né? O que é que o Estado fica? Basicamente com a educação, com a saúde. Você falou muito bem aí do SUS. Né? O SUS ele precisa de reduzir o número de pessoas que procuram os hospitais. E com que medicina a gente vai reduzir a procura dos hospitais, amigo? Com a medicina preventiva. A rede de esgoto é medicina preventiva. O saneamento é medicina preventiva. Então, você tem que trabalhar nesse aspecto aí. O que você acha disso, Marco? Mestre, eu acho que aí, na sua fala, eu acho que tem 2 pontos muito importantes. Né? O primeiro é deixar bem claro aqui que, claro que a privatização pode ser algo positivo, a partir do momento que você tem um estudo. Né? Existe uma falácia muito grande, que é o seguinte, vamos privatizar tudo. Tá, quais são os efeitos disso? Nenhum país do mundo privatizou 100% das suas empresas. E nenhum país do mundo privatizou 100% dos seus serviços. Sim. Um exemplo muito, para deixar bem claro aqui, foi a própria Alemanha. Ao perceber a queda na qualidade da água que vinha sendo ofertada para a sua população, ela estatiza o sistema de saneamento básico. Eu acho que essa é uma mudança muito importante. A partir do momento que eu privatizei, tudo bem. Qual seria a minha medida contra a empresa se ela não estiver prestando um serviço? Porque num sistema de concessão é um acordo entre as partes. Eu vou te conceder vou conceder à iniciativa privada 35 anos da SEDAI. Tá? De acordo com qual critério? E o segundo ponto, não há uma discussão enquanto sociedade. Eu martelo todo dia que a SEDAI tem problema. Claro, isso favorece a política. Não, eu tenho que privatizar porque a iniciativa pública não dá conta. Né? Eu vou sucatear ao máximo, como é uma característica, eu vou sucatear tudo que eu puder para fornecer iniciativa privada. Como se a iniciativa privada ela fosse a mil maravilhas. Nós temos um problema aqui com a Light.
né? Os O exemplo bairros que você deu, que o digam. Você deu o exemplo que você deu do Amapá. Né? O exemplo do A Amapá foi favela brilhante. pode ficar dias sem luz. A favela pode ficar sem o serviço básico de luz. Né? Então, são essas situações que colocam em xeque, e lembrando, né, mais uma vez, para quem está nos assistindo, saneamento básico é algo essencial para a nossa vida e a nossa qualidade de vida. A partir do momento que eu também privatizo, a iniciativa privada ela tem um outro pensamento. Ela tem um pensamento de aumentar cada vez mais o meu lucro. Não importa se aí eu vou reduzir os meus investimentos. Não importa. São Paulo sofreu com isso no ano de 2015. A Sabesp deixou São Paulo em muitos bairros sem água, mas a redistribuição do lucro pelos acionistas foi o maior daquele período até então, até 2015. Então, assim, esse sistema de privatização, como que ele vai ser regulado? Eu acho que esse ponto. E o segundo ponto é a discussão com a iniciativa, ou a sociedade civil que não tem. Né? Vem uma ordem de cima para baixo, desculpa, aonde não, vamos privatizar. Tá, e qual é o efeito sobre isso, sobre a população? Foi o que você falou, a SEDAI não precisa aumentar R$1 o custo, porque já é um grande custo. Já é um grande custo. Ah, não, eu vou aumentar. Se vai aumentar para quê? Se o lucro dela já é muito alto, porque ela te cobra 2 vezes, como nós falamos. Ela te cobra na disponibilidade da água e na coleta do esgoto. Que ela não faz, né? Que ela só faz 35%. Entendeu? Então, o que acontece? Você foi brilhante, Marco, como sempre. A privatização não é sinônimo do sucesso. Ela visa o sucesso. Agora, entre visar e ser, existe um intervalo muito grande. O exemplo muito bom aí é o transporte, que foi uma concessão. Você está vendo que o transporte é um dos problemas seríssimos das cidades brasileiras. E qual é a sanção que a transportadora sofre? Por exemplo, o BRT. O BRT está péssimo em termos de serviço. O que acontece com o BRT? Nada. Nada. O metrô, ele fecha aos domingos a sua linha 2 e só funciona com linha 1 até o Estácio. Então, a prestação de serviço é deficitada por quê? Porque ela só atende quando tiver um fluxo maior, que você falou. Ela pensa só no lucro pelo lucro. O transporte é um serviço. O transporte está na Constituição, que é o direito de ir e vir, que é sagrado, que é imexível, que é intocável. Né? Imagine a água, que é vida. Né? Se a empresa começar a ver que vai ser um grande problema fornecer água para tal bairro, ela pode cortar. Eu acho que um exemplo também, Mestre, que vale muito dessa privatização, né, da maneira como ela foi feita aqui no Brasil, principalmente, aí também, né, pela característica que você falou, o Brasil ainda está numa fase pré-capitalista ou de um capitalismo predatório, né, é a questão da própria Vale do Rio Doce. Com os acidentes de Brumadinho e Mariana, em qualquer lugar do mundo, ela teria perdido a sua licença para continuar o funcionamento. No Brasil, além de continuar funcionando, ela vai expandir as suas operações e não pagou criminalmente pelo crime que ela cometeu contra o meio ambiente e contra a população civil da localidade que foram atingidas. Né? E de Brumadinho, que foi em Minas Gerais, chega até o Espírito Santo. Né? De Mariana chegou até o Espírito Santo, em quase 700 quilômetros. Então, essa privatização que é o grande problema. E no saneamento básico não vai ser diferente. Né? Acho que essa é uma relação também que a gente precisa fazer. E essa discussão sobre privatização ela tem que ser aprofundada. Muitos países estão rediscutindo o processo de privatização em serviços essenciais, como saúde, como transporte, como as universidades, como a previdência social, né? Como a água, saneamento básico. Muitos países no mundo já estão rediscutindo. Né? As sanções que é o mais importante. Você deu um exemplo bom que foi o Amapá. O que aconteceu com a rede privada que abastecia o Amapá? Nada. O que aconteceu? E muito pelo contrário, né?
O governo jogou na conta de todos os brasileiros o problema, o que causou o Amapá. Então, o que acontece? Nesse sistema de privatização, a gente sempre ouve uma frase que eu acho muito importante. Eu privatizo o lucro, mas quando der um problema que causa prejuízos, eu socializo. Tem sociabilização dos prejuízos, verdade. Entendeu? Lucro ninguém socializa. Lucro ninguém Isso aí. socializa. Entendeu? Olha, a SEDAI ela teve um lucro absurdo, então a gente vai sair de 3,16 para R$ 2 a água. Não, ela não dá essa vantagem para o cara no final do ano, por exemplo, como um benefício. Outra coisa interessante, muito importante, que eu acho até que deve ser o fecho do nosso vídeo de hoje, é o que você falou brilhantemente. Quando eu sou dono, por exemplo, eu sou dono desse celular aqui. Eu vou vender o celular. O celular, ele é meu. Eu que tenho que opinar sobre ele. Então, vamos lá. Quem é o Estado? O Estado é o povo e o território. Então, se eu vou vender uma coisa do povo, eu tenho que perguntar para o povo. E onde é que eu tenho que perguntar para o povo? Na representatividade do povo. Eu tenho que ir para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional. E como é que eu vou privatizar a SEDAI sem a participação dos deputados, sem a participação dos vereadores? Eu tenho que ter uma ampla discussão, apresentando aspectos positivos e negativos, para que você possa... Não, aqui você faz um leilão que a gente não tem nenhum tipo de participação nele. Esse leilão é de cima para baixo. Você não participa. E estão vendendo o que é seu, estão vendendo o Estado. O Estado é povo e território. É só estudar. Povo e território. Como é que eu posso vender um bem do povo sem consultar o povo? Veja que a gente está desenvolvendo um vídeo aqui, não estamos condenando a privatização, a gente está questionando a metodologia da privatização, né? Como ela deveria ser feita, principalmente se ela privatiza um bem popular, um bem do povo. A luz, a energia, a água, o transporte é bem popular. Né? Perguntaram para o pessoal que faz esse trânsito, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, se o BRT era o melhor? Perguntaram para alguém? Não, foram colocando o BRT lá e pronto. A mesma coisa é a questão da SEDAI. Tem que perguntar para a gente, que é usuário da água e da rede de esgoto, como é que seria melhor para a gente isso? Fala aí, Magno, para a gente fechar o nosso vídeo. Isso aí, mestre. Foi brilhante o que você falou. Eu pego um sistema, né, como o sistema hídrico nosso, que é muito complexo. O Rio de Janeiro ele tem essas particularidades, né? Ele é um sistema muito complexo. Só que, ao mesmo tempo, eu não realizo audiências públicas dos efeitos dessa privatização. O Estado deu a SEDAI como garantia de empréstimo para o banco francês, o BNP Paribas, que até então isso também não foi discutido. Eu precisei pegar um dinheiro, então eu dei a minha única empresa geradora de lucro, e diga-se de passagem, o valor do empréstimo é muito inferior à geração de lucro da SEDAI. Esse também é um ponto, né, muito importante. Então, a partir desse mecanismo, eu vou privatizar. E privatizar serviços essenciais é algo muito complicado, porque isso pode provocar sérios problemas sociais, como, por exemplo, o aumento da desigualdade, a elevação do custo de vida da população, e quem mais vai sofrer vai ser a população mais pobre. Eu posso ter inúmeros problemas que não é discutido, que não é observado, né, aos olhos daquela pessoa que precisa lutar o dia a dia para sobreviver e como que ela vai ser afetada. Mas quando ela olha todo dia na televisão que a SEDAI é pública e que a SEDAI é muito ruim, que presta um serviço muito ruim, há uma tendência a ela ser a favor da privatização. Mas quais são os efeitos? Como é que vai ser essa regulação? Como é que, por exemplo, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, vai entrar nessa jogada? A ANA vai falar, eu quero esses parâmetros aqui, porque a Sabesp, que é privatizada, o Rio Tietê é mil maravilhas, né? O Rio Tietê é limpo, né? Não é. Muito pelo contrário. O Rio Tietê é quase que um rio morto. É um esgoto, céu aberto. Entendeu? Então, essa é uma realidade.
Não que a iniciativa privada seja excelente, mas também a iniciativa pública também não é essa demonização toda. Eu acho que esse é o equilíbrio que nós precisamos ter. Entendeu, mestre? Para terminar, beleza? Então, mestre, gostaria aqui também de agradecer a todos que chegou até o final do vídeo aqui. Muito importante ter a companhia de vocês nos nossos canais, nas nossas redes sociais. E, mestre, mais uma vez, muito obrigado aí por esse papo e por todo o conhecimento. Eu quero agradecer também a poder conviver com você nessa nossa parceria aí do Papo Criativo. Agradecer a audiência de vocês de casa. Pedir mais uma vez o que o Magno pediu no início, que entre lá no sininho, marque lá, clique lá, dê um like, curta nossos cursos, as nossas lives, que a educação criativa sempre vai ter um ponto importante para ser discutido com vocês. E deixando bem claro que é o primeiro vídeo do ano e um ótimo ano novo para vocês. Ótimo ano novo para todos, galera. Que a gente tenha, né, esse ano novo marcado por grande vacinação. Que a vacina chegue e tenha acesso todo mundo a ela. Um abraço grande a vocês. Grande abraço, mestre. Obrigado.